Bom dia! Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos os nossos tratamentos online. Bom dia a todos que estão entrando, sejam bem-vindos a mais um Café com a TCD. Bom dia, deixa eu arrumar aqui que não ficou certo. Bom dia, Helen. Bom dia, Brígida. Bom dia, Mariusa. Quanto tempo? Tudo bem com vocês? Vamos lá. O Instagram ainda não me notificou. Ai, vamos lá. Agora sim. Deu certo. Nossa, a internet hoje tá horrível. Severina, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui. Se alguém precisar de um tratamento, já me pede para a gente poder fazer. Espero que esteja tudo bem por aí. Aqui muita chuva. Choveu ontem o dia todo, a noite toda. Muita chuva mesmo. E frio. Bom, eu sempre converso, comento com vocês sobre... Bom dia, Rocio. Sobre a live de terça-feira que nós demos sobre o relógio biológico na medicina tradicional chinesa. Foi uma live muito legal. Nós sabemos, isso são as primeiras aulas do curso de MTC, tá? A cada 2 horas a gente troca um órgão ou uma víscera. Então, foi dada uma live bem explicativa desse relógio biológico. Inclusive, no relógio biológico a gente deu toda a parte física dele, toda a parte emocional e toda a parte espiritual. Ai, professora, mas por que a parte espiritual? Porque exatamente sobre os órgãos da noite, tá? Que nós temos aqui, das 11 da noite a 1 da manhã, nós temos a vesícula biliar. Da 1 às 3 nós temos o fígado e das 3 às 5 o pulmão. Então, nós vimos exatamente da 1 às 5 da manhã o que é a parte física, o que é a parte emocional e o que é a parte espiritual. Por quê, professora? Porque muita gente tem acordado de madrugada entre 1 e 5 horas da manhã. E isso nos remete a alguma emoção e algum ponto de fundo espiritual. Deixa eu ver se eu acho aqui e passo para vocês novamente, né? Acordar entre 3 e 4 horas da manhã frequentemente indica um despertar espiritual, tá? Um momento de maior sensibilidade, onde a intuição se aguça. Muitas tradições creem que nesse horário o véu entre os mundos está mais fino, sendo visto como um convite à reflexão
oração ou conexão com o inconsciente. O significado deste despertar pode ser interpretado sob diversas perspectivas. Sintonia espiritual, na crença popular cristã, é conhecido como um momento profundo de ligação com o divino, interpretado por muitos como um chamado para orar ou estar atento. E o que significa que o seu corpo está sobrecarregado emocionalmente e tentando descarregar frustrações, que seria horário do fígado, né? Ou tensões que não foram digeridas durante o dia. Podem apresentar acúmulo de irritabilidade, ansiedade ou sentimentos. Das 3 às 5, que é o horário do pulmão, é o pico do pulmão que rege a energia de defesa do corpo, respiração e a forma como lidamos com a tristeza e o luto. Despertar nessa frequência, nessa faixa horária, sugere que você pode estar lidando com sentimentos de profunda tristeza, pesar ou apego. Também pode indicar um desequilíbrio na energia vital ou problemas respiratórios, como congestão e alergias, tá? Então, isso que eu queria repetir para vocês, porque é exatamente o que está acontecendo, não só, mas o que está acontecendo com muitas pessoas, tá? Brígida, tenho perguntado por que tento fazer tudo certo. E essa sou eu. Então, Brígida, acabei de ler para você. Se você quiser ver mais detalhes, assiste a live de terça-feira, onde a gente aprofunda um pouquinho mais. Nos horários de comida, principalmente, né? Por exemplo, você precisa ter um descanso, precisa ter um jejum, né, intermitente. Não é um jejum em que você vá fazer um jejum para emagrecer ou um jejum intermitente, é aquele jejum em que o corpo precisa descansar. Claro, vejam bem, não é que você vai num casamento, numa festa, né? E aí você vai comer 10, 11 horas da noite, tudo bem, mas isso não é todos os dias. Por quê? Porque das 11 à 1 da manhã é vesícula biliar, e a vesícula biliar precisa descansar, o fígado da 1 às 3 precisa descansar, e o pulmão, principalmente, que é a nossa energia, né, vital, precisa descansar até as 5 da manhã, né? Das 5 às 7 é o horário do intestino grosso, e das 7 às 9 é o estômago, é onde você vai fazer uma bela de uma alimentação. Então, você respeitando isso, tem muita gente que acorda à noite, no horário do fígado ou no horário do pulmão, e vai comer. Gente, isso não pode, o corpo precisa descansar de alimentos. Claro que não de água ou chá, né? Então, assim, eu procuro sempre, né, fazer... Eu sou mais assim que nem meu pai. E ó, meu pai, não entendendo nada disso, ele fazia muito certo. Ele comia muito bem de manhã, ele almoçava bem, à tarde ele tomava um chá, e tipo assim, no máximo 5h30, 6 horas, ele fazia um lanche. Ele tomava seu café com leite, ele comia um pão, e depois ele não comia mais, né? Então, é isso que a Rosil tá falando aqui, não é o jejum que pregam por aí. Após as 19 horas, o organismo precisa de descanso para os órgãos e as vísceras fazerem seu papel. Isso mesmo. Isso, Rosil, seria como os antigos faziam quando não havia luz elétrica.
né? Então o corpo precisa, gente, descansar. Precisa tirar principalmente você descansando de alimentos, a sua energia emocional vai melhorar muito também, né? Nós falamos muito disso, né? Onde se ceda o órgão, onde se ceda a víscera, onde tonifica, nesse relógio aqui, tá? Então, eu coloquei nos meus stories também um relógio desse falando sobre quais os chás que você pode tomar nesse horário de 2 horas. Depois eu coloco para os alunos do WhatsApp e do Telegram para vocês, que eu não sei se nem todos viram, né? Então, assim como o nosso corpo precisa descansar de alimentos, ele precisa descansar disso aqui, ó, de tela, tá? Então, diminuam as telas à noite. A hora que vocês acordam de madrugada, rezem, orem, né? Mas se conectem com o divino. E a hora que vocês se conectam com o divino, vocês acabam dormindo. É impressionante, tá? Então, estamos aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer se tratar aqui? A Eni tá falando que São Paulo tá chovendo bastante. A chuva daqui foi para ir para cima, Eni. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ou alguém aqui gostaria de se tratar hoje comigo? Estamos aqui e vamos no nosso café com ATCD. Sejam todos bem-vindos. Hoje o pessoal não tá querendo nem perguntar, nem interagir. Comentei também na live de terça-feira sobre um Reels que eu recebi de uma professora falando sobre o triângulo cibernético. Eu vou dar um resuminho, tá? E o triângulo cibernético foi criado pelo professor Marcelo de Souza, sendo que o filho dele, o professor Francisco Vorcaro, é acupunturista maravilhoso, e ele ontem comentou no Reels dele também sobre isso, né? Porque a pessoa que passou esse Reels dizendo que não era para usar mais o triângulo cibernético, existem 2 alvos. Na acupuntura francesa, eles não usam o triângulo cibernético, mas é uma outra linha de tratamento. Como o professor Francisco falou, eles usam muito ponto zero, né? E aí, o que acontece? Eu achei que era um Reels dessa parte, mas depois não me passaram. Uma outra professora falando que um professor, usou uma palavra um pouco diminutiva, passou isso para o Brasil e não existe isso, tá?
ele é o filho do dono do triângulo cibernético, o professor Francisco Vorcaro, né? Então, e as explicações que ela deu sobre Xemém Rim Simpático foram, ao ver do professor Francisco, foram erradas, né? Então, eu coloquei o triângulo cibernético através da TCD, através da técnica Coraza para Dor, onde nós falamos que nós podemos abrir os nossos tratamentos, principalmente de dor, com o triângulo cibernético. Mas eu não posso, na minha técnica, né, pelo aquilo que eu estudei, eu não posso, por exemplo, crianças até 4 anos colocar Xemém. Eu uso ponto zero no lugar. E gestantes até 3 meses, eu tenho uma live falando sobre isso. Eu também não uso ponto Xemém, tá? E o ponto Xemém lida com a parte, né, da cabeça. E além de ser um ponto analgésico, anti-inflamatório, antirreumático, ele baixa a febre, tá? O ponto rim, nós na TCD não utilizamos quando a pessoa está com uma crise renal de pedra. Ele falou também, o professor Francisco, que ela falou que quando a pessoa está com muita diurese, não é para se colocar, ele filtra, o rim filtra a urina. E ela falou muito interessante sobre o simpático, que o simpático é o alerta. E ela falou que o simpático dá distensão abdominal. Nunca vi isso, mas tudo bem. Cada um, mas eu acho que a gente não pode denegrir uma coisa vinda de um professor, do primeiro professor de auriculoterapia no Brasil, que foi o Marcelo Pereira de Souza, né? Foi ele que nos deixou o triângulo cibernético, tá? E você também tem que tomar muito cuidado, porque o simpático é o alerta. E ela mostrou o simpático no fundo. E não é. O simpático é logo depois do ponto do ciático. E lá no fundo é o ponto do parasimpático. E isso eu aprendi com eles no SEATA, tá? Existem outros professores que colocam, eu não sei se eu vou falar certo ou não, que colocam o simpático na orelha direita para simpático e o simpático na orelha esquerda para parasimpático. Não, eu não trabalho assim. Então, tomem cuidado, né? Eu dei um exemplo sobre o simpático e o parasimpático, que eu conversei com uma aluna nossa, com a Rosil, que inclusive está aqui. A minha cachorrinha caiu, ela voou do sofá e bateu aqui e bateu a cervical. Aí a gente deixou ela um pouco mais acordada para ver se não ia dar algum rebote, mas depois ela não conseguia dormir, né? Então eu falei assim, pensei, né? Vou colocar Xemém Rim Simpático, mas como que eu vou colocar simpático, gente? Ela está atenta, eu preciso acalmar ela, né? Então eu coloquei o Xemém, porque ela estava com dor, já colocando o pontinho de febre, que ela estava com um pouquinho de febre, do lado do Xemém tem um ponto de febre, e eu coloquei o parasimpático, que é para acalmar. E aí ela dormiu. Então, a auriculoterapia não é um curso de final de semana, gente. A auriculoterapia precisa estudar. Por isso temos que fazer anamnese, cada caso é um caso, né? E então, como a Ellen tá falando aqui, nem dá para acreditar em tudo que a gente vê na internet. E tá muito complicado realmente tudo que você vê na internet. Muito complicado. Então, eu fiquei muito chateada com isso, porque
é uma professora benquista, né? E proibir o uso do triângulo cibernético. Então foi o exemplo que eu dei para vocês, né? Nem tudo se dá para fazer o triângulo cibernético. Mas num caso da TCD de dor, sim, você pode abrir o tratamento com um triângulo cibernético. Tá? Então eu acho que é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar? Alguém tá com algum tipo de dor que queira fazer um tratamento aqui comigo? Bom dia, Alana. Bom dia. Ué? O que houve? Isis. Bom dia. O que aconteceu? Fala aqui pra mim, eu já te chamo aqui. Fala pra mim o que tá acontecendo, pra ver se dá pra gente tratar aqui. Você não tá na aula, né? Tá. Ah, tava fazendo uma atividade na escola aqui e deu uma dor nas minhas costas. Meu Deus, que dor. Vamos lá. No teu caso, como eu te conheço, né, Isis? Deu um mau jeito. Como eu te conheço, nós precisávamos fazer uma quiro. A Isis é daqui, porque eu sei que você tem um problema na coluna. Mas vou colocar uns cristais aqui e depois, quando você chegar aqui à tarde, eu faço uma quiro, tá bom? Sabe me chamar? Do lado onde você escreveu tem um sinalzinho de mais. Chama para participar. Vamos ver se eu consigo colocar você aqui. A hora que você clica nesse sinalzinho de mais, aparece para eu te chamar. Conseguiu clicar? Bom dia, Zuleide, bom dia. Eu vou fazer o seguinte, Isis, pelo jeito você não conseguiu clicar, tem que ser pelo celular, não pode ser pelo computador. E uma das outras coisas que eu acabei vendo... Tá, então eu vou tentar te chamar, peraí. Uma das outras coisas que eu tentei vendo também, que às vezes a pessoa não aparece, é porque a pessoa não me segue. Então, quando eu preciso fazer algum tratamento, a pessoa precisa me seguir. Deixa eu tentar te chamar, Isis. Já te convidei. Apareceu o convite para você? Vou tentar te chamar de novo. Peraí. Agora sou eu que tô
Sou eu que tô te chamando. Vamos lá, peraí. Deixa eu tentar aqui. Chamei novamente, Isis. Faz o seguinte, Isis, eu vou ficar um pouquinho mais aqui. Sai, dá uma olhada se precisa atualizar o teu Instagram. E daí, então faz o seguinte, entre pelo da tua mãe, tá? E daí é bem aqui, onde você escreve para conversar comigo, tem um sinalzinho de mais. É ali que você tem que pedir. Entre pela tua mãe, enquanto isso. Ah, agora sim. Já aceitei. Vê se vai entrar. Então, tá escrito aqui para mim que você não pode participar. Não sei o que. Ah, não, agora entrou. Ah, Agora viu. entrou. Oi, doutora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Tá, me fala uma coisa. Onde foi tua dor? Aqui em cima. Ah, na parte cervical. Tá, na torácica. Provavelmente você deve ter dado uma distensão no tendão romboide. Quando você chegar à tarde, a gente Eu fiz a coloca no lugar. pegar o caderno atrás de mim. Ah, é bem isso. Então você usou exatamente o tendão romboide, tá? Em qual lado? Direito ou esquerdo? Direito. Direito, tá. Essa dor de 0 a 10 está em quanto? Agora tá um 5, mas na hora que deu um 10. Sim, sim, porque a dor é muito forte, porque você estira o tendão romboide que passa exatamente embaixo da omoplata, tá? Então ele fica fora do lugar e ele fica fazendo isso, fica estirando. Deixa eu tentar ver uma coisa aqui. Eu vou tentar colocar o ponto do tendão romboide na sua orelha, tá? Uhum. Do lado direito, só que nós vamos fazer diferente hoje. Como o ponto do tendão romboide do lado direito ou do lado esquerdo, ele fica atrás da orelha, ele não fica na frente, você só fecha os olhos primeiro, tá? E mostra para mim a sua orelha direita, que é o lado que está doendo. E presta atenção, pode ser assim, só que faz o seguinte: pega a tua outra mão e puxa aqui. Isso. Agora você tem que vir mais para trás, porque você está muito para frente. Não. Pode encostar mais na tela. Aí. Fica aí agora. Você me permite te tratar? Claro. Então vamos lá. Vou colocar aqui. E é o ponto do tendão romboide da orelha do professor Marcelo de Souza. Quem tiver essa orelha pode olhar na parte de trás e vai ver exatamente o tendão romboide. Fica com os olhos fechados. Agora você solta a tua orelha. Fica assim, põe teu cabelo para trás da orelha. Isso, e sem abrir os olhos, coloca a tua cabeça aqui mais para frente e a tua orelha mais. Aí, tá bom assim. Pode ficar, tá? Claro que agora estou fazendo ponto Shemen, que não é para usar. Ai, ai, ai. Vamos lá. Sem brincadeiras. De analgesia. E o ponto de relaxamento muscular.
Pode abrir os olhos e virar. Como Não tô, está a dor? Hã? não tô sentindo. Agora eu vou pôr mais um ponto. Espera aí. Chega assim aqui. Isso. Fica assim. Fecha os olhos e eu vou fazer o ponto do romboide na crânio, que é o ponto E. Pronto. Pode abrir os olhos. Levanta, se mexe, faz assim, veja se tá. Ai, ó, meu pijaminha. Aham, não tem problema. Não, não tá. Aliviou? Aliviou. Saiu dos 5, tá em quanto agora? Tá em nada. Tá em 0? Tá, beleza. Então tá bom. Daí à tarde, quando você chegar aqui, a gente coloca ele no lugar. Tá bom. Porque agora a gente já relaxou e a gente coloca no lugar. Tá bom? Você me permite usar a tua gravação? Claro. Joinha. Um beijo, até depois. Beijo, até depois, doutora. Tchau. Para Tchau. sair, só clicar no xizinho branco do teu lado direito. Tá bom. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau. Então, pessoal, isso são os cristais usados na auriculoterapia, né? Em que eu usei para quem tem o mapa aí fácil, pega o mapa do professor Marcelo e atrás da orelha, nessa região aqui, ó, bem nessa região tem 2 pontos que chamam romboide. A hora que eu apliquei o ponto de cima, tudo bem, na hora que eu apliquei o ponto de baixo, um pouquinho mais para trás, queimou minha mão. Queimou o cristal. E aí apliquei Xemen, relaxamento muscular, o ponto de analgesia, e o ponto E aqui, que é para a região torácica toda. Tá? Só isso. Uma dor em 5, zerou. É lindo, né? Então, sejam bem-vindos a mais um Café com a TCD, onde nós respondemos dúvidas dos nossos seguidores e também fazemos os nossos maravilhosos tratamentos online. Só dá para tomar um golinho, porque tá frio o café. Então, é muito lindo. Até a gente se surpreende, né? Até a gente se surpreende. Hoje à tarde ela vem no consultório, aí eu termino com uma quiropraxia colocando o romboide no lugar. Quando eu crescer, eu quero ser igual a essa mestra. Você é muito boa também, você. Você, a Ellen, a Ângela, vocês são maravilhosas, né? E isso é muito lindo. Eu, às vezes, até me emociono, mas é aquilo que a gente falou, né? A hora que ela me mostrou que ela fez isso aqui com o braço, é exatamente, gente, imagina, é exatamente, sabe, aquela, nós mulheres, né? Porque eu me incluo também, e que vocês deixam a bolsa no banco de trás do carro, e vocês fazem esse movimento aqui para pegar a bolsa. Ah, imagina, dá um beijo nela. Que vocês fazem esse movimento para pegar a bolsa, além do romboide estourar,
Imagina, além do romboide estourar, vocês podem estourar o ombro. Vocês podem estourar a parte aqui, dessa região aqui do trapézio, e precisar ir para cirurgia. Então, por isso eu peço, deixa a bolsa no chão ou no banco da frente para você pegar. Ocorre uma distensão dos músculos do trapézio e já vi pessoas fazerem isso e romper o músculo aqui, esqueci o nome do músculo agora, e ir para cirurgia, porque rompeu. Às vezes rompe parcial e às vezes rompe total. E quando rompe total, tem que ir para cirurgia. Então, cuidado nós mulheres em fazermos esse movimento de pegar alguma coisa atrás do carro, tá? Então, é muito complicado, né? E foi o que a Isis fez. Ela fez isso aqui para pegar o quê? Um caderno que estava atrás, como se fosse uma bolsa. E graças a Deus, não deu um problema no ombro e no trapézio, né? Foi no romboide, porque deu mais aqui embaixo. Então, cuidado. Tá. Que bom que o José Benício está melhor, tá, Isis? Que bom. Fico feliz. Não precisa ter vergonha, não. Vergonha é roubar e não poder levar, tá bom? Zuleide. Parabéns, professora. Obrigada. Isso acontece com mais facilidade, né? Porque tá tudo gelado, tá? Então, assim, vocês vejam, eu coloquei na Isis 2, 3, 4, 5 cristais. 2 atrás e 3 na frente. E hoje ela vem aqui no consultório à tarde, e aí eu só faço aquilo colocando o romboide no lugar. Porque precisa colocar. Ou, se você não é quiropata, o que você vai fazer? Pegar exatamente o tendão romboide e colocar cristal ou colocar célula de RNA em X, que é maravilhoso também para quem não faz quiropraxia. Tá? E aí, tudo bem? Vamos encerrando, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só me chamar aqui, só falar aqui para mim. Então é isso aí, pessoal. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e até terça-feira. Não esqueçam, terça-feira, o horário da nossa live mudou, não é às 20 e sim às 19h30. Agora no inverno, pelo menos. E aí o que acontece? A gente consegue ter uma amplitude maior nesse horário, porque às 20 horas muita gente entra como fala? Entra nas lives e aí sobrecarrega o Instagram. Tá? Zuleide, quer fazer alguma pergunta? Estou transpirando muito amarelo. Zuleide, primeira pergunta. Qual a cor do seu xixi? Bom, em primeiro lugar, você tem que ver como está a sua urina, se ela está amarela. Outra coisa que você pode estar transpirando amarelo. Você sabe que o amarelo é o fígado e a vesícula biliar, certo?
Então, normalmente quando você come beterraba, você faz um xixi mais vermelho, você transpira mais amarelo, tendendo ao vermelho. Se você come muita manga, você fica com as mãos amarelas. Então, isso eu estou dando um exemplo aqui. Segundo lugar, eu preciso que você vá no espelho e faça isso aqui, ó. Afaste aqui, olhe para cima e veja se a tua íris não está amarelada. Se essa íris estiver amarelada, você precisa ir no médico, tá? Porque você está com o fígado sobrecarregado. E aí é mais complicado. Para ver se você melhora, se você não tiver com isso aqui amarelado, toma um chá de picão preto, porque o chá de picão preto alivia o fígado e a vesícula biliar, tá? Veja como está a palma da sua mão, né? Veja como está a sola do seu pé, se também está amarelado ou não. O dente de leão também é bom, mas aí entra o picão preto, Ellen, por causa do banho das crianças do amarelão, lembra? Pode um dia usar o picão preto e um dia usar o dente de leão, tá? Que desintoxica o fígado também, tá? Mas faz uma anamnese em você para ver se você comeu alguma coisa mais em tom amarelado. Eu tenho muitos pacientes que comem isso, que comem muita cenoura, beterraba, né, manga, e ficam com a mão inteira amarela, tá? Então, isso chama-se caroteno. Agora, o que não pode é estar com a íris do olho amarelada e a pálpebra embaixo amarelada. Se tiver, vai para o médico. Tá? Agora, se for só extremidades, tudo bem. Cenoura também, já falei que aqui também, tá? Deu para entender, Zuleide? As extremidades estando amareladas, o suor pode estar amarelado, sim. Tá? Não sei se a Zuleide tá aí ou não, se ela saiu. Não sei se deu para ela entender. Não, ela está aqui ainda. Ok, então? Aguardando um pouquinho, ver se a Zuleide pode, Isis. Pode. Não sei se a Zuleide está aqui ou não. Por isso que eu pedi para ir no médico, né? Hepatite. Quando tiver com amarelo a íris e a pálpebra. Bom dia, Atlântica Serviços. Não sei quem é, mas bom dia. Então é isso aí, pessoal. A live vai ficar gravada, né? Para vocês assistirem o nosso maravilhoso tratamento hoje, que respondeu muito bem. E até terça da semana que vem, às 19h30. Tá bom? Um beijo no coração e Deus abençoe e um excelente final de semana.